Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, é uma grande alegria estarmos juntos, mais uma vez, no nosso programa ao vivo. E hoje nós gostaríamos de falar a respeito do tema da masturbação. Como você sabe, nós no nosso site já fizemos um curso, né, de 4 aulas a respeito da realidade da masturbação. No entanto, muitas pessoas ainda ficaram com dificuldades de como pôr em prática, né, a realidade da castidade, ou seja, como viver na prática a castidade e se livrar desse vício. Então, é o que nós gostaríamos de tratar na noite de hoje. Só gostaria de colocar algumas coisas logo no início, assim como pressuposto do nosso diálogo. O nosso programa hoje não é para convencer as pessoas de que a masturbação é pecado. Eu sei que isso é um passo que precisa ser dado. Talvez a gente possa dedicar um outro programa a esse tema, tá? Aqui é um programa muito específico que tem em vista, né, falar com aquelas pessoas, católicos ou não católicos, que já enxergaram que a masturbação é um problema e então gostariam de se livrar dela, tá? A questão do convencimento, se masturbação é pecado ou não é pecado, se é bom ou é ruim, isso daí nos levaria para uma outra direção. E a finalidade desse programa aqui é uma finalidade bastante prática. Eu quero dar uma ajuda real para as pessoas que vivem esse tipo de escravidão. Então, vamos lá. Para a gente entender como é que nós devemos lidar com esse tipo de vício, como a masturbação, é necessário primeiro você compreender qual é o principal órgão sexual que nós temos. O principal órgão sexual do ser humano não são os órgãos genitais, é o cérebro. Então, aqui começa a grande dificuldade das pessoas. A pessoa quer ser casta, mas ela não quer ser casta de verdade. Ou seja, a pessoa quer deixar de cometer o pecado da masturbação, mas ela não quer deixar, né, os outros pecados que conduzem até a masturbação. Então aqui a gente tem que entender, logo desde o início, e aqui eu quero colocar como o princípio, né, fundamental a ser ensinado nesta aula, que o mais importante para você se livrar do vício da masturbação é você lutar para evitar a primeira alteração cerebral, tá? Nós vimos no nosso curso sobre masturbação e pornografia que quando o seu cérebro, né, começa a buscar o sexo, é porque houve uma descarga de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor feito para caça, ele não tem, em si, ele não tem nada a ver com o sexo, ele tem a ver com qualquer realidade de caça. Deixa eu dar um exemplo. Algumas pessoas vão na internet e começam a caçar coisas. Por exemplo, você está lá num site de compras e você começa a encher o carrinho de compras. Você vai buscando quanto que fica isso, quanto que fica aquilo, etc. Uma caça de mercadorias para comprar que em si não tem nada de pecaminoso, mas você ativou, não é, o seu cérebro no modo caça. As pessoas que têm o vício da pornografia e da masturbação caem facilmente nesse laço. Você ativou o cérebro no modo caça. Dali que você estava caçando mercadorias para você passar para a caça de outra coisa, de imagens pornográficas, é um pulo. Porque você já habituou o seu cérebro a essa realidade de que caçar, aquilo que você mais caçou até agora, aquilo que você mais usa dopamina para caçar,
é a questão do sexo. Então você cai facilmente nisso daí. Então eu queria colocar logo desde o início isso, que a questão maior não está tanto nos órgãos genitais, mas está no cérebro. E é por isto que nós temos 2 mandamentos com relação à sexualidade. Um é o 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. E aqui entram os atos sexuais, como a masturbação, como o adultério, a fornicação, que é o sexo fora do casamento, e assim por diante. Aí são os atos concretos. Mas existe um outro mandamento que nem sempre as pessoas ficam preocupadas com ele, que é o 9º. Não desejar a mulher do próximo. E as pessoas não enxergam que isso seja problemático. É quase que, digamos assim, inevitável. É inevitável desejar. É inevitável você olhar para uma mulher bonita e começar a desejá-la sexualmente, né? No caso das mulheres, olhar para um homem bonito e desejá-lo sexualmente. Não é inevitável. Aliás, é isto que você deve evitar em primeiro lugar. Ou seja, para você concretamente se livrar do problema da masturbação, o que você tem que fazer é evitar uma alteração cerebral. Por que você tem que evitar esta alteração cerebral? Porque o sexo, ele foi feito para uma missão, que é povoar este mundo e depois povoar o céu. E aqui que está uma das grandes dificuldades. Você tem que ter uma vida espiritual e uma identidade sua primária, tá? Vamos então agora começar a construir a coisa. Vamos ser bem práticos. Número 1. Você precisa começar a enxergar o sexo com os olhos de Deus. Nós não enxergamos o sexo com os olhos de Deus, nós enxergamos o sexo com os olhos do mundo. Esse é o grande problema da maior parte das pessoas. Ou seja, o que é o sexo para o mundo depois da Revolução Sexual, né, da década de 60, 70? O sexo é diversão. O sexo não tem nada a ver com crianças que vêm a esse mundo. Mas, espera lá, qual é a sua identidade de homem maduro? Qual é a sua identidade de mulher madura? Todo homem maduro é pai. Toda mulher madura é mãe. E o sexo é uma missão. É a missão de você levar os seus filhos para o céu. Essa é a identidade principal do sexo. Veja, quando um homem se une à sua esposa, ali acontece um milagre. O milagre da vida. Onde dentro do corpo da mulher, Deus, na união do espermatozoide com o óvulo, Deus faz o milagre da vida. E Deus, do nada, faz uma alma. E começa a existir uma vida humana. O sexo é uma realidade fantástica. O sexo é uma forma de nós, seres humanos, participarmos da criação. Agora, se eu não enxergo isso, se sexo para mim é diversão, ali já começa uma disfunção muito grande. Então, primeira coisa que você precisa mesmo para compreender, para livrar-se do pecado da masturbação, é você meditar a respeito da natureza do sexo. Você tem que pensar na união do homem e da mulher como missão, como filhos. Sexo tem que ser imediatamente filhos, filhos para Deus, filhos gerados generosamente e abundantemente. Exatamente porque as pessoas não pensam mais, não associam mais sexo a filhos, é que começa a primeira das dificuldades. Por quê? Porque a pessoa começa a reclamar direitos. Eu tenho direito de sentir prazer. Então, aqui nós já recebemos no nosso suporte, antes do programa, recebemos já numerosas perguntas e muitas dessas perguntas giram exatamente ao redor disso. Como fazer se eu preciso saciar a minha necessidade de prazer? Essa necessidade de prazer, ela não existe. O ser humano
ele tem necessidade de um sentido de vida e de uma missão. Isso sim. Tá? Mas não é uma necessidade física sua. A prova disto, a prova maior é que não existe nenhum animal que queira alcançar orgasmos com a mesma frequência que o ser humano ultimamente está pretendendo. Por exemplo, quando você vai no reino animal e você encontra um macho que alcançou o orgasmo, será muito difícil você agora querer que este macho queira um outro orgasmo logo em seguida. Isso não existe. No mundo animal isso não existe. No entanto, o ser humano, exatamente porque ele busca a felicidade, ele busca um sentido, ele busca algo a mais, quando alcança o orgasmo, está insatisfeito porque a felicidade não veio e ele quer um orgasmo logo em seguida. Então aqui essa é a primeiríssima coisa, compreender nós seres humanos, quando o ser humano pratica o sexo, tem que ter um sentido maior. E não somente isso, um sentido que vá realmente para que o sexo bem realizado vá, digamos assim, fazer com que a pessoa não fique insatisfeita, irrequieta, querendo mais sexo e mais sexo e mais sexo. O sentido do sexo tem que também ter algo do amor. E amor quer dizer o seguinte: eu estou disposto a me sacrificar pelos outros. É por isso que o sexo aberto à vida, ele é um sexo que tende a ser mais aberto ao amor. Por quê? Porque ele é compromisso, porque ele é missão. Quando eu sei que aquele ato que eu vou realizar pode trazer uma vida ao mundo, aquilo já me abre para o outro, já me abre do fechamento em mim mesmo. Então, essa é outra coisa que as pessoas ficam perguntando. Mas padre, tudo bem, não é só questão de prazer, mas como é que eu faço para me livrar da minha carência afetiva? Se eu não posso me masturbar, eu sinto carência. Eu preciso me masturbar por causa da minha carência. Mas, gente, reflita bem. Se tem uma coisa que, por definição, não vai saciar a sua carência, é a masturbação. Por quê? Porque exatamente o ser humano foi feito para o amor, para a relacionalidade. Na masturbação você está involucrado em você mesmo. Você está fechado em você mesmo e cada vez mais. E aquilo lá só deixa um vazio. O testemunho da maior parte das pessoas é que, na verdade, um abismo atrai outro abismo. E a masturbação, ao invés de saciar a carência, deixa um sentido de frustração e de vazio bastante grande. Porque você foi feito para o amor e é exatamente isso que você não está fazendo. Então, o sexo, né, está no ser humano ligado à procriação, portanto, à missão de ser pai e de ser mãe, de levar os seus filhos para o céu, e está ligado ao amor, à renúncia de si pelo bem do outro. Portanto, esta interrelacionalidade das pessoas que devem sim, né, viver para o outro. Daí você já entende perfeitamente que se nós vamos falar de sexualidade cristã, nós estamos na contracorrente, porque todas as coisas que eu falei até agora não estão muito na moda. Ou seja, amar não está na moda. Dar a vida pelos outros não está na moda. As pessoas têm um conceito de, aspas, autorrealização, que consiste exatamente nisso, em eu me fechar numa bolha e eu sou feliz comigo mesmo, eu vou me realizar, né? Eu sou o critério de tudo. Então, assim, vamos nos colocar em primeiro lugar num ambiente de antropologia cristã, onde o sexo é amor, é celebração de amor e é celebração de uma missão de transmitir a vida. Senão as coisas não vão para frente. Tá
Então, isso daqui é só para a gente colocar o contexto. E aí, na prática, primeiro, faz e ajuda muito você meditar sobre a natureza da família cristã e da missão, né? Quando você muda o seu conceito de sexo para o sinônimo de família, não é? Segundo ponto, já então que eu estou convencido de que o sexo não foi feito, né, para este tipo de egoísmo, esse fechamento pessoal em que eu egoisticamente vou procurar o meu prazerzinho, então eu estou convencido disso, então eu vou fazer o possível para me livrar da coisa, do vício. Então, quais são os passos bem concretos? Em primeiríssimo lugar, eu já disse o primeiro passo. O principal órgão sexual que nós temos é o cérebro. E se o principal órgão sexual que nós temos é o cérebro, nós temos que evitar uma alteração cerebral. Se eu não quero, né, cometer o pecado da masturbação, quando o problema se torna um problema genital, quando você está excitado, é porque provavelmente, não é 100% das vezes, mas provavelmente já aconteceu alguma coisa, né, que você já pecou. Ou seja, você já fez o que não deveria ter feito antes, né? Você deu um passo que não deveria. E qual é o passo? A alteração cerebral. Como que acontece geralmente? As pessoas dizem, padre, eu não consigo ficar sem. Sim, mas não consegue ficar sem, mas quando foi que começou? Não, começou assim, eu comecei e fui ver pornografia. Não. Geralmente não começa assim. Faz uma reflexão. Pera lá, o que é que você estava fazendo antes? Não, antes eu cheguei em casa. Sim, mas antes, o que é que você fez na rua? Na rua você não estava olhando para as mulheres? Sim, padre, mas claro, é inevitável. Eu estava olhando para as mulheres. Sim. Mas ali começou o problema. Ali começou o pecado. Mas como assim, padre? Peraí, o senhor está sendo muito radical. Você não quer que eu olhe para as mulheres? Eu disse, veja só, vamos lá. Coloquemos o fato de que o sexo, não é? Ele foi feito para o matrimônio. Então vamos olhar dentro do matrimônio. Como é que você reagiria se a sua esposa ou seu esposo, tá? Aqui tanto faz, né? Homem ou mulher, como é que você reagiria se a sua esposa olhasse para o corpo de um outro homem desejando, né? Esses dias a equipe cortou um trechinho de uma pregação que eu fiz lá na Canção Nova, daí eu coloco lá o exemplo. Você acaba de apresentar um amigo para sua esposa e ela imediatamente olha para o volume do pênis dele debaixo da calça jeans. Você não se sente ofendido? É claro que se sente ofendido. Ah, mas ela só está olhando para um homem vestido. Sim, mas você está vendo que ela já está olhando sexualmente para ele e isso te ofende, isso te deixa, né, chateado. Então ali começa o problema. Se isso vale para as mulheres, vale para os homens também. Ou seja, olhar para uma mulher e admirar em geral a sua beleza é uma coisa. Olhar para a mulher e já começar a olhar para o seu corpo, mapear o seu corpo para enxergar o corpo sexualmente, ali é outra coisa. Porque quando você começa a olhar para a mulher genitalmente, você está alterando o seu cérebro. Quando você faz isso, você começa a olhar a mulher como objeto sexual, isso tanto vale se é mulher ou homem, tá? Aqui é indiferente, estou falando de mulher, mas aqui você
faz as adaptações. Quando você olha para uma pessoa desejando sexualmente, você alterou o seu cérebro. E você começa a notar em você mesmo que você ficou elétrico. Que o seu cérebro está ativado e você começa na rua como caçador. Porque a dopamina é um neurotransmissor feito para caça. E você sai na rua caçando. Essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não. E essa caça ela continua depois no celular, na pornografia. Então é esta alteração cerebral que você tem que evitar. Então veja só, a maior parte das pessoas que tentou se livrar do problema da masturbação cai, 99% das vezes, a pessoa cai porque ela fica alterando o próprio cérebro e se jogando no fogo. Aí, de fato, a castidade fica muito difícil. Se você fica o tempo todo com olhares e pensamentos em que você fica estimulando o seu cérebro para o pecado, como é que você vai se segurar? Simplesmente você não vai ser capaz. Então aqui está a coisa. Ou seja, na moral da igreja tradicional, né, nós falamos o seguinte, vamos colocar o princípio. Em matéria de pecado contra o sexto e contra o nono mandamento, não há parvidade de matéria, ou seja, não há matéria leve. Todas as matérias são graves. Então, um desejo sexual genital de uma pessoa já é algo grave. É algo grave porque você está se jogando numa tal situação em que você vive um verdadeiro inferno. Então, o que acontece? As pessoas dizem assim, padre, eu não consigo parar de me masturbar. Mas por quê? Porque, na verdade, você começa a lutar tarde demais. Você vai à rua e vê, e fica olhando, e fica caçando, altera o cérebro, fica todo elétrico. Depois, começa com os pensamentos e não reprime os pensamentos. Ou então, começa a procurar material pornográfico e não reprime isso. Aí quando você chega e diz, não, agora eu quero parar com a masturbação, meu irmão, já é tarde demais. Você devia ter parado lá atrás. Você devia ter parado no primeiro olhar. Então, princípio básico e fundamental, dê à sua esposa, ao seu esposo, a fidelidade que você espera dele, a fidelidade que você espera dela. Ah, mas eu sou solteiro. Sim, mas comece a se comportar agora. Por quê? Porque, veja, a maior parte dos solteiros se ilude, achando que vai se livrar do problema da masturbação depois que casar. Mas isso é ilusão. A coisa, depois de casado, ela não resolve. Depois de casado, se você continua alterando o seu cérebro o dia inteiro, a sua mulher pode estar lá na cama, o seu marido pode estar lá na cama, ou você está no banheiro se masturbando. E isso é uma triste realidade, né? Em boa parte dos casamentos, de pessoas que não guardam o olhar, não guardam os pensamentos. Então, como é que você vai fazer? Você tem que se convencer onde está a luta. Se você quer se livrar do pecado da masturbação, você tentou parar de se masturbar, mas você não tentou ser casto de verdade, puro. Guardar os seus pensamentos. Chega a dizer, faz de conta que os meus pensamentos estão sendo publicados no Facebook, num live. E aí? Você não vai se envergonhar deles? Faz de conta que o meu olhar está sendo observado, está sendo transmitido. Pensamentos e olhares, porque exatamente ali começa a briga. Ali começa o problema. Então tem que haver essa decisão. Tem que haver essa decisão. A maior parte, a esmagadora maioria dos casos, se evitaria a queda no problema da masturbação se a pessoa se
considerasse que a escravidão começa ali, que você não quer ser livre totalmente. Mas se você fizer isso, veja, eu desafio você a fazê-lo. Você não está acreditando em mim. É que a primeira vez que as pessoas ouvem isso, não acreditam de verdade. Não é? Pessoas, não, isso é impossível. Isso aí que esse padre está falando é impossível. Esse padre deve ter, sei lá, algum problema. Gente, viva. Eu convido você, eu desafio você, viva uma semana. Uma semana em que você decide, eu não vou ser escravo desta porcaria. Peça a Jesus, peça a Nossa Senhora a graça da castidade, porque sem a ajuda da graça a gente não consegue. Mas Ele quer te dar essa graça, não é? Decida, eu não vou me conceder um único olhar, um único pensamento. Diz, padre, entendi, espera lá. A história do olhar eu já entendi, mas o senhor não tem o meu histórico. Padre, eu já vi tanta pornografia na minha vida que eu não preciso olhar nada, padre, basta fechar os olhos. Eu já tenho o roteiro inteiro do filme. Bom, então como é que você se livra de um pensamento? Tá? Para você se livrar de um pensamento, deixa eu ensinar para você. Faz o seguinte, sei que você está olhando aí, né, para a tela do seu computador, do seu celular. Então, comece a olhar pequenos detalhes na imagem, tá? Veja pequenos detalhes. Pequenos detalhes no meu rosto, pequenos detalhes aqui na poltrona, na imagem que está aí atrás, no cenário, né? Pequenos detalhezinhos, vá anotando, olha esses pequenos detalhes. Preste bem atenção nos detalhes. A coloração, detalhes no rosto do padre, o cabelo, sei lá o que, etc e tal, as folhas que estão aqui na minha mão, fique olhando os detalhes, observe bem os detalhes. Enquanto você vê esses detalhes que estão aí, você tem que ser detalhista, vai descrevendo cores, né? Enquanto você está vendo esses detalhes na tela, você não consegue fazer nenhum pensamento pornográfico. Por quê? Porque a imagem que você está vendo, ela é real. A imagem que você está tentando produzir na sua cabeça do pensamento pornográfico, ela é irreal. Então você tem que notar isso. Você tem que notar que o seu cérebro foi feito para a realidade. Quando vem um pensamento pornográfico, o que você tem que fazer é abrir o olho e olhar os detalhes. Você tem que olhar um detalhe. Sei lá, eu estou vendo uma teia de aranha no teto. Eu estou vendo uma sujeira no chão. Uma rachadura no verniz da cadeira. Eu estou vendo uma folha da árvore que balança. Veja os pequenos detalhes. Comece a descrever. E você vai ver que os pensamentos se tornam impossíveis. É impossível você... Por quê? Porque o pensamento pornográfico, ele é uma imagem. Ele não é o pensamento de ideias. Ele não é um pensamento de verdades. Ele é uma memória cerebral. O seu cérebro foi feito para a realidade. E a imagem que está ali fora, ela é muito mais real e, portanto, ela atrai o cérebro muito mais. Então, a gente tem que se dar conta disto. Então, veja, concretamente, primeiro passo para você se livrar do pecado da masturbação é a realidade de que você deve evitar as alterações cerebrais. As alterações cerebrais vêm de que forma? Na maior parte das vezes, ou com o olhar ou com o pensamento. Existe uma terceira forma que as pessoas também não prestam atenção, que é através do toque.
Ou seja, você vai namorar, você se excita no namoro e depois chega em casa e quer ser casto. Você não está tentando ser casto. Você está tentando ir até a beira do abismo. Você está alterando o seu cérebro. Então, se você está namorando e você sai do namoro excitado, é porque você pecou. Você está se jogando no fogo. Então, só existe uma única maneira de você evitar o pecado da masturbação. É você decidir verdadeiramente pela castidade. Ou seja, decidir pela pureza. Eu vou, a todo custo, evitar as alterações cerebrais. E evitar as alterações cerebrais significa evitar olhares, pensamentos e toques que deliberadamente possam me alterar interiormente de tal forma que isso me joga no fogo. Aí a pessoa chega e diz assim: padre, mas entendi, mas se eu fizer isso, eu vou me recalcar, eu vou me reprimir. Isso vai criar problemas afetivos tremendos. Resposta: não, porque eu estou ensinando você a fazer isso por amor. Estou ensinando você a fazer isso não porque por causa de um moralismo. Eu nunca vi o amor recalcar ninguém. Nunca vi o amor deixar ninguém frustrado. O amor verdadeiro quer a fidelidade. O amor verdadeiro quer se entregar, quer dar a vida. Então, aqui está a realidade, né, de você fazer isto por amor. E isso não vai fazer você ficar doente. Então, aqui está o problema fundamental de muitas pessoas. Existe ainda uma outra porção de pessoas que, mesmo quando elas tentam, por amor, evitar olhares, pensamentos e toques que alterem cerebralmente, mesmo assim ainda tem uma certa porção de pessoas que continuam caindo no pecado da masturbação. São as pessoas que estão fugindo da dor, fugindo da cruz. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona assim. A lei fundamental do cérebro é foge da dor e busca o prazer. Então, 90% das pessoas buscam o prazer quando vai se masturbar, mas existem aqueles que fogem da dor. Existem aqueles que se masturbam porque estão querendo fugir da tristeza, querendo fugir do tédio, querendo fugir de uma frustração. E aí só existe uma única saída, é fazer aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue. Ou seja, você precisa agora amar de verdade. Porque quando as cruzes se apresentam na vida, a gente precisa dar o passo do amor. E aqui vem a coisa maravilhosa, que não existe verdadeira pureza e não existe verdadeira castidade se não houver um coração disposto a receber a graça do amor. Muitas pessoas querem se livrar do pecado da masturbação, mas não querem navegar, singrar os mares do amor, da entrega. Sexo é missão. A vida, o ser humano foi feito para amar, para dar a vida. Dar a vida nos dois sentidos. Dar a vida no sentido de transmitir a vida e dar a vida no sentido de derramar o meu sangue pelos outros. Então, se você... não quero sofrer, não quero sofrer, não quero sofrer, não quero sofrer, você não quer amar. Não, padre, é que eu não quero sofrer. Não, você não quer sofrer por ninguém. Se você nunca sofreu por alguém, você nunca amou ninguém. A verdadeira natureza do amor, ela não pode ser encontrada no mundo animal. É algo próprio do ser humano. Somente nós, seres humanos, e claro, os anjos e Deus, mas falando aqui, né,
no mundo dos que têm cérebro. Somente nós, seres humanos, somos capazes de ir contra a programação do cérebro que diz foge da dor e busca o prazer. Nós livremente podemos ver que existem dores que são boas e existem prazeres que são maus. Eu consigo olhar para uma dor e dizer, puxa vida, dói, mas eu vou aguentar firme. Essa injeção aqui, ela é dolorosa, mas eu vou aguentar firme. É para o meu bem. Eu olho para a minha família e digo, está doendo, mas eu vou ser firme, eu vou ser fiel à minha família. Então, eu olho para um prazer, como as drogas, por exemplo, e sou capaz de chegar e dizer assim, é prazeroso, mas está me destruindo, não quero. Vou aguentar firme. Essa é a liberdade. Esta liberdade de amar, a gente consegue pedindo a graça de amar. Então, peça a Deus, na sua oração, diga, meu Deus, eu não sou capaz de amar. Eu não me amo. Eu estou me comportando como meu inimigo, eu estou me destruindo, estou destruindo minha família, destruindo, né, o meu projeto de amor. Me socorre. E aí acontece verdadeiramente a transformação, tá bom? Então, aqui são as dicas básicas para a gente se livrar de uma vez por todas dessa realidade do pecado da masturbação. Tá joia? Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos para responder as suas perguntas já já. Voltamos então para responder algumas das perguntas de vocês. Vamos começar com as perguntas que já vieram no nosso suporte, tá bom? E vamos lá. Eu vou começar aqui com não vou identificar as pessoas, porque as pessoas terminam contando as coisas, né, da sua vida. Ele diz assim, Padre Paulo, tenho 21 anos e esse mal da masturbação é para mim, como diria São Paulo, um espinho na carne. É algo que me acompanha desde a minha adolescência e luto contra, tem uns 4 anos, momento no qual tive a minha experiência com Deus. Eu já consegui me abster da masturbação por longos períodos, mas ultimamente não tenho conseguido vencê-lo. Fico dias sem me masturbar, mas quando caio nesse pecado, continuo caindo mais vezes. Sou do tipo de pessoa que se cobra muito e me dói ofender a Deus com um pecado que tanto tenho lutado, mas que ultimamente não tenho conseguido vencer como antes. Senti um chamado à vida religiosa e o desejo de me entregar a Deus por inteiro é imenso. E muito tem me incomodado pensar que esse mal pode me acompanhar pela minha vida. Gostaria de saber o que fazer. Sei que é um processo e anseio por essa libertação o quanto antes para que eu seja de fato livre. Eu não quero esse mal na minha vida. Então veja só, o que acontece é o seguinte, em primeiríssimo lugar, você deve ter notado, você que diz aqui que já viveu longos períodos, não é? Longos períodos sem se masturbar, que nesses períodos em que você não conseguiu se livrar, você conseguiu de fato se livrar da masturbação, você não estava dando asas para um amor próprio deturpado. Provavelmente, esse período que você viveu de castidade, de pureza, foi um período em que você estava esquecido do seu egoísmo, de você mesmo, estava voltado mais para Deus, para o amor a Deus e para os outros. O que acontece é o seguinte, é que muitas vezes, depois de um período de fervor, em que a pessoa se entrega a Deus, quer realmente se consagrar, fez a sua experiência com Deus, em que ela diz, não, eu vou... a pessoa começa a criar concessões. Ah, mas também não precisa ser tão exagerado. O que é que custa olhar só um pouquinho? Ah, também é normal, a gente tem que olhar as belezas que Deus criou. E aí o que acontece? Com essas concessões, você termina alterando o seu cérebro, descarga de dopamina, caça e assim por diante. Não é?
Então, são realidades em que as pessoas, né, começam a dialogar com o pecado. Então, você tem que pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora, a graça da pureza. A primeira coisa que a gente vê na vida de oração das pessoas que estão lutando para serem puras é que elas não pedem. Gente, pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á. Deus quer dar a você a castidade. Por quê? Porque Deus quer dar a você o amor verdadeiro. E aqui que está o fantástico. O fantástico do amor verdadeiro está em você se elevar acima dessa sua animalidade. Por quê? Porque o ser humano, ele não é um animal como os outros. Se a gente quiser deixar de ir para a nossa vocação, que está acima do mundo animal, nós estamos acima do animal. Diz, não, eu vou ser igual aos animais, vou viver a vida normal, vou dar tudo que o meu cérebro quer. Foge da dor e busca o prazer. Eu quero prazer, eu vou dar o prazer que meu cérebro quer. Problema. Você não vai ficar no mundo animal, você vai cair abaixo dele. Para o ser humano tem duas alternativas. Ou você se eleva acima do animal, ou você vai cair abaixo do animal. Animal você não fica. Os animais, por exemplo, eles não se destroem do jeito que nós nos destruímos. Dê ao seu cérebro todo o prazer que ele quer e você vai se destruir. Por quê? Porque nós somos insaciáveis. Então não tem esse negócio assim de chegar e dizer, não, pera lá, eu vou negociar. Eu vou dar um pouquinho de prazer sexual para o meu cérebro e depois eu vou barrar. Gente, o negócio aqui é o seguinte, ou você humaniza o sexo, ou você vive o sexo como verdadeira missão, como amor, como esquecimento de si, coisa que os animais não fazem, como doação, como entrega, como missão, se abrindo à vida, ou então a sua vida sexual vai ser problema. Porque você vai de abismo em abismo procurando saciar o que o seu cérebro está pedindo e você vai ser escravo. A sua alma será escrava do seu cérebro. E aqui que está o problema. Os animais, eles não têm o acelerador que nós temos. Entende? Ou seja, se você quiser colocar o freio de um Fusca numa Ferrari, vai dar problema. O freio do Fusca funciona para o Fusca. O freio dos animais funciona para os animais. Nós não, nós temos um motor de Ferrari. Nós somos insaciáveis. Então você precisa de um freio mais potente. Esse freio mais potente chama-se o amor, a liberdade de amar, de renunciar a você e de querer o bem dos outros. Então você precisa de uma missão. Está faltando missão. Né? Então assim, provavelmente o que aconteceu com isso foi você ficou um tempo esquecido de você, pensando em Deus, pensando nos outros, querendo, mas chegou uma hora que você começou a abrir concessões. Se cansou de amar. Não canse de amar. É missão, é para os outros. Né? Aqui uma pessoa dizendo assim, Padre Paulo, não sei se é possível, né, o senhor lidar com a questão das pessoas com tendência homossexual, visto que elas nunca poderão realizar um ato de união com ninguém. Ou seja, um rapaz solteiro, heterossexual, pode dizer, eu decido esperar até que tenha uma esposa e se una a ela. Um homossexual não. E embora a espera seja maior para todos nós, a espera maior para todos nós seja sempre o céu, o matrimônio com Cristo, não podemos fechar os olhos para essa realidade concreta. Bom, então, e aí ele vai para frente explicando a situação dos homossexuais, que de fato é uma situação que faz a gente pensar, no sentido que nós
devemos verdadeiramente nos colocar diante de Deus e dizer, puxa vida, mas será que a igreja não está exigindo demais dos homossexuais? Bom, vamos lá. Primeira coisa, é perfeitamente possível ser feliz e não praticar sexo. Vamos colocar esta verdade aqui. E nem sequer se masturbar. É perfeitamente possível. Por quê? Porque nós, seres humanos, ainda mais cristãos, recebendo a graça de Deus, nós somos chamados a viver o amor. Esta realidade de viver o amor, ela não tem uma conexão de necessidade com o sexo. O que nós, seres humanos, mais ansiamos é o amor. E, infelizmente, nós estamos marcados pelo pecado original com um amor próprio deturpado. Então, qual é a cura gay? Né? Ou seja, a cura gay não é aquilo que muitas vezes as pessoas pensam. Né? A cura gay é o quê? Não, tem que pegar um homem que sente atração por outro homem e fazer ele sentir atração por mulher, porque quando ele tiver atração por mulher, ele está curado. Não. A cura gay é igual à cura hétero, que é igual à cura bissexual, que é igual à cura transexual, que é igual à qualquer outra cura, que se chama santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. E veja só, seria uma discriminação muito grande com os homossexuais nós, católicos, dizermos que a santidade é somente para aqueles que não são homossexuais. Então eu tenho aqui um relacionamento de um homem e de uma mulher, os dois estão na família, eles têm filhos, eles podem ser santos. Ou então, um homem sente atração por mulher, ele resolve ser celibatário, não se casar, então ele pode ser santo. Mas o pobrezinho do homossexual, ele tem que se contentar em ser egoísta, ele não pode ser santo. Não, gente. A santidade é para todos. Então, o que é o sexo compatível com a santidade? Vamos pensar, vamos lá. Essa reflexão eu faço às vezes com os seminaristas e os celibatários, vale também para as pessoas com tendência homossexual. Por quê? Porque existe uma tendência um pouco das pessoas que vão abraçar o celibato, não é? De se fazer de vítima. Mas espera lá. Pensa bem você, né? Como seminarista, como celibatário. O que é a vida sexual de um casado? Quando é que um casado pode pensar em sexo? Número 1. O casado pode pensar em sexo quando ele estiver diante da mulher dele, pronto para ter um ato sexual aberto à vida, ponto. Isso quer dizer o seguinte: a pessoa casada está viajando num hotel. A mulher dele ficou em casa. Ele não pode pensar em sexo nem com a mulher dele. Ele tem direito, porque ele é casado com ela, ele teria direito. Mas acontece que será um ato de imprudência. Porque se você começa a pensar em sexo com a sua mulher, lá no hotel, sozinho, você vai se excitar. E se você se excitar, o que vai acontecer? Masturbação, pornografia. Isso na melhor hipótese, se é que você não vai começar, né, a telefonar para a portaria e pedir uma prostituta. Então, muitas vezes, as pessoas têm uma ilusão a respeito das pessoas casadas. Não, o casado, né, ele pode pensar em sexo o tempo todo. Depois, outra coisa. Vamos supor que você tenha se casado com uma mulher linda. Ela muda com o tempo. As mulheres envelhecem.
principalmente depois do segundo, terceiro, quarto filho. Não somente isso, você começa a conhecer os defeitos dela. Ora, se você vai ter um relacionamento com a sua mulher que não seja verdadeiro amor, na graça de Cristo, de doação, de entrega, de homem que quer dar a vida para levar a sua mulher e seus filhos para o céu, meu irmão, se você vai viver só na atração sexual carnal, o seu casamento vai durar muito pouco. Porque vamos lembrar uma coisa, os machos, né, animais, não têm família. Para um macho que vê uma fêmea no cio, não interessa para ele se aquela fêmea, a mulher, é a mãe dele, é a irmã dele, é filha dele, ele vai querer cobrir, porque ele não tem família. Mas e aí? Como fica? Bom, você tem família, por quê? Porque você tem alma. Você tem família porque você sabe amar, coisa que os animais não sabem. Você pode dar a vida, você pode derramar o seu sangue pela sua família, para levá-los para o céu. Então, o amor com a sua esposa é outra coisa. Mas aí vamos supor que você fica viúvo. Deus não permita. Você não pode pensar sexualmente na sua esposa mais. Acabou. Ela não é mais sua esposa. Você não tem mais direito de pensar sexualmente nela. Ou vamos supor que você está casado, mas acontece que por algumas situações as pessoas não se dão conta, mas os casados muitas vezes têm que viver longos períodos de celibato. Celibato temporário, mas os casados têm que viver longos períodos de celibato. Ou porque, sei lá, a mulher está grávida e a gravidez, né, por uma série de razões, não permite, não é possível, ou então uma doença dos dois, ou uma longa viagem. Essas coisas acontecem. Ou seja, se nós agora vamos negar, atenção, se nós vamos negar que é possível tranquilamente se viver o celibato, você está pondo abaixo todo o edifício da moral católica. Porque o celibato é o tempero da moral sexual. Porque o celibato ele deve ser vivido por todos os fiéis, seja qual for o estado de vida, às vezes permanentemente, às vezes temporariamente. O solteiro vive o celibato, temporariamente, até que se case. O casado vive o celibato, naqueles períodos em que ele, por alguma razão, não pode ter relações sexuais. Por exemplo, até mesmo o método, né, de ovulação. Se, por exemplo, por alguma razão de saúde bastante grave, o casal não pode ter um filho naquele momento, porque a mulher está se recuperando, o seu corpo está se recuperando, não tem condições de engravidar agora, etc. Como é que você vai viver essa realidade? Você vai viver essa realidade vivendo um celibato temporário, né? Vivendo o método de ovulação Billings, ele é baseado, né, num celibato temporário. O celibato nos períodos de fecundidade. Então, o celibato é uma realidade para todos. Agora, seria uma discriminação tremenda nós dizermos que o homossexual não pode viver o celibato. Então, eu me recuso a esse tipo de discriminação. Todos nós podemos viver o celibato e existe a possibilidade de praticar o sexo quando as pessoas, de fato, né, estão num matrimônio aberto à vida. Aí sim existe o sexo. Como no sexo homossexual não há abertura à vida, como no sexo entre homem e mulher com anticoncepcional, camisinha, não há abertura à vida, como no sexo vivido de forma devassa, sem compromisso, não há abertura à vida, então não há sexo, que as pessoas são chamadas a manter a castidade e o celibato.
Vamos fazer algumas perguntas do pessoal que está aí ao vivo. Padre Paulo, eu desisto muito fácil da minha cruz. Eu a abandono na primeira tentação forte. Como alcançar a graça e o olhar de Deus para a minha miséria? Veja só, você tem que olhar a cruz como uma oportunidade fantástica de amar. Se você olha para a cruz e só vê a cruz e não enxerga a ressurreição que está atrás dela, é porque você não está vendo. Você não está vendo a realidade toda, está vendo só um lado da moeda. Não é? Principalmente as pessoas mais melancólicas, né? Elas têm uma tendência de só ver problemas. A pessoa melancólica, ela vê problemas. Se você pedir para a pessoa melancólica fazer uma lista do que não vai dar certo, ela enche um caderno com todas as coisas que não vão dar certo. Pá, 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 pá. Mas isso é uma distorção da realidade. Aconteceu um problema? Deus está batendo a sua porta com a graça. Porque Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. Então, se você só está vendo as coisas negativas, você está vendo deformações. Você está vendo a realidade deformada. Então, a cruz é um convite da graça. Não é? Nós estamos aí, eu gravei esses dias a aula do Catecismo sobre o Espírito Santo, não é? E quando a gente fala lá da graça atual, uma das coisas que, se você ainda não está participando da aula de catecismo para adultos, não sabe o que está perdendo, hein? Até eu estou gostando da aula, né? Porque você sabe muito bem, quem já foi professor sabe disso, que quando a gente está ensinando uma coisa, quem tira o maior proveito é você mesmo. Então a aula de catecismo está me fazendo um bem enorme. Espero que esteja fazendo um bem para vocês também, tá? E se você ainda não conhece, dá uma olhadinha lá, se inscreva como aluno. Então, continuando o que eu estava dizendo, eu estava gravando a aula de catecismo sobre a graça atual. Chegou no creio no Espírito Santo, tinha que falar da graça atual, como é que a graça opera na nossa vida de forma bem concreta, que nós estamos procurando fazer o catecismo de forma bem concreta. E uma das coisas que a gente estava refletindo é como o Espírito Santo age na desgraça. A desgraça, na verdade, é uma verdadeira graça, ou seja, um grande convite de Deus. De nós nos recolhermos e vermos como Deus nos chama para sair do egoísmo. Outra pergunta. É recomendável a quem está viciado na pornografia e na masturbação que não comungue enquanto não sair do vício, mesmo que esteja em estado de graça após ter feito uma boa confissão? Veja, filho, eu acho que não, mas isso eu deixo um pouco também a direção espiritual, né? Seu diretor espiritual, o seu confessor. Mas o que acontece é o seguinte, a confissão bem feita, válida, e a comunhão é uma força para amar. A comunhão ela é feita para isso, para você ter força. Então ali você vai amar Jesus, né? Santo Tomás de Aquino nos diz que no sacramento da comunhão, né, o que o sacramento da comunhão quer realizar em nós é esta união, né, com Deus no amor. Né, a chamada res sacramenti, a coisa mesmo que você recebe, a finalidade do sacramento da comunhão é o amor. Se o que vai nos tirar da masturbação é o amor, então não há por que se abster, né, de comungar bem, mas tem que comungar bem, não só receber a comunhão, depois ir em paz, o Senhor vos alcance. Não, comungar bem, fica na igreja, reza, ama Jesus. Assim você vai receber realmente a força de Deus. Outra pergunta. Padre, sou universitário. No ambiente universitário, as meninas se vestem muito mal, com muito pouca roupa. Como faço para desviar olhares e inibir pensamentos do desejo sexual? Veja, meu filho, o que acontece é o seguinte, não é só se fosse só no ambiente universitário, bastava você trancar a matrícula e procurar outra coisa para fazer na vida. Mas assim, veja, o que acontece é o seguinte, você vê ao longe
que vem chegando uma pessoa mal vestida, não é? Então você já decide que você não vai olhar. Mas se a pessoa já está lá na sua frente e você bateu o olho sem querer, você desvia o olhar imediatamente. Veja, é muito fácil responder essa sua pergunta se você disser assim: e se você fosse casado e fosse a sua mulher vendo um homem mal vestido? Que reação você esperaria dela? Dê à sua esposa a fidelidade que você espera dela. Mas padre, eu não sou casado. Mas faz de conta que você é casado, aí. Você não vai querer casar um dia? Começa a praticar a fidelidade agora. Você gostaria que a sua esposa olhasse? Ah, mas foi inevitável. Não foi inevitável. Você sabe muito bem que não é inevitável. Não é? É desviar o olhar, não tem dúvida. Você olha para o rosto da pessoa, depois olha para o chão. Não é? O que acontece é que muitas vezes a pessoa quer se conceder, né, liberdades que você não concederia à sua esposa. Então, assim, se você quer se casar, faça o seguinte: para de procurar uma esposa, procura a mãe dos seus filhos. Você vê uma menina que você está interessado, pergunta: essa mulher tem as virtudes para levar meus filhos para o céu? Não tem? Cai fora. Ah, mas eu gosto dela. Olha, isso daí evapora. Não, mas eu tenho um sentimento por ela. A cura disso chama-se casamento. Casa que o sentimento vai embora. Ou seja, não case por causa de sentimento. Que tolice é essa? Você casa porque você tem uma aliança com a pessoa. O sentimento vai passar. Então, case pelas virtudes da pessoa. Escolha bem, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma pergunta que veio no nosso suporte. Sua bênção, padre. Acredito que o drama de muitos é o desânimo causado pelas sucessivas quedas, mesmo sabendo desse mal. Arrependem-se e procuram recomeçar através de uma boa confissão, mesmo assim voltando a cair. Essa cena se repete inúmeras vezes. O que fazer diante de tantas recaídas? Como perseverar e manter-se em estado de graça? Veja só, meu filho, primeiríssima coisa, não desista. Por quê? Porque você não deve ficar admirado se você cair. Se você cai, saiba, você deixado a você mesmo é isso aí. E até pior. É com a graça de Deus que você vai ficar de pé. Então, se você caiu, você tem que chegar e dizer: Jesus, eu sou isso mesmo. Abandonado a mim mesmo, eu sou esse egoísta. Mas eu não quero terminar os meus dias desse jeito. Jesus, eu me recuso a aceitar que eu nasci para ser egoísta. Eu nasci para amar. Essa é a minha vocação. Mas sem a vossa graça, Senhor, eu não serei capaz de amar porque eu não amo nem a mim mesmo. Eu não vos amo, Jesus. Eu não me amo e eu não amo ninguém. Dai-me, Senhor, a graça de vos amar. Como é possível, Jesus, que eu vos ame sem a vossa misericórdia e sem o vosso auxílio? Peça. Peça verdadeiramente. Peça a graça da pureza. E não desista, porque é Deus quem opera em nós o querer e o fazer. E, portanto, peça a Ele: Senhor, eu quero ser puro. E se você não quer ainda ser puro o suficiente, diga: Senhor, eu quero querer. Eu quero querer. Age, toca a minha vontade e me dá um querer. Querer amar. Ponha a ênfase no amor. A ênfase no ser pai, a ênfase no ser mãe. Não desista. Você vai desistir de quem? Desistir dos seus filhos, desistir de sua família, desistir de sua missão? Desistir do amor? Não. Eu me recuso a acreditar que você nasceu por egoísmo. Você nasceu para amar. Vamos lá. Coragem. Levante. Quando Jesus caminhava na direção
do Calvário, a cruz caiu no chão. Naquela hora, Satanás se apresentou a Jesus e disse assim: "Está vendo, Jesus? Não vale a pena." E Satanás mostrou para Jesus a sua queda, que você ia cair pela milésima vez. E Jesus retomou a cruz e disse: "Eu não vou desistir dele." Jesus não desistiu de você. Não desista de Jesus. Não desista do amor. Ele está aí oferecendo a graça, oferecendo a você essa possibilidade, né, da graça. Então aqui, agora quero concluir com uma série de perguntinhas que são perguntinhas um pouco que as pessoas fazem sempre com relação a essa questão da masturbação. Até agora nós nos movemos um pouco dentro do âmbito, não é, da fé. Mas vamos lá, vamos tentar respondê-la, né, não somente no âmbito da fé, também no âmbito racional. Primeira pergunta: por que a masturbação é uma miséria? É uma miséria porque a energia sexual nos foi dada para amar, para cumprir a missão de amar e de trazer a vida, participar, né, da transmissão da vida. E nós nos fechamos, usamos aquilo que é uma energia de vida e de amor para um prazer pessoal solitário, nos fechando em nós mesmos. Através da masturbação, o impulso do desejo de uma conjunção carnal é reduzido drasticamente. Isso é ruim, tendo em vista que sou solteiro? Veja, você pode até reduzir o impulso de uma conjunção carnal, mas você também reduz o seu impulso para o amor e para dar a sua vida. Por quê? Porque os seres humanos foram feitos para amar, para entregar e dar a vida. Eu nunca vi uma pessoa que inveterada no pecado da masturbação, só pensando nas suas vontades e nos seus caprichos de prazer solitário, esteja decidido em derramar o seu sangue pelos outros. O que faz um homem de verdade não é derramar o esperma, é derramar o sangue. Dentro do casamento, a masturbação entre o casal é algo de errado? Sim, é algo de errado. Por quê? Porque não é possível terminar o ato sexual, ou seja, com o orgasmo do homem, se conclua fora de um ato capaz de gerar a vida. Porque essa é a finalidade do sexo. Então, é necessário que se compreenda que a finalidade primária do ato sexual é a procriação e, claro, também o bem dos cônjuges, mas é primariamente a procriação. Dentro do casamento, um misto de masturbação com sexo, onde o orgasmo só acontece durante o sexo, é errado? Veja, o que acontece é o seguinte: é necessário que o homem termine, né, o orgasmo dentro de um ato que seja capaz de gerar vida. Ou seja, o homem não pode realizar o orgasmo fora. Aquilo que são os atos preliminares, né, do homem, tudo isso é muito lícito, desde que sejam respeitosos, etc, etc, mas é necessário que termine com um ato que produz a vida. Com relação ao orgasmo da mulher é diferente, porque o orgasmo da mulher tem uma outra finalidade. O homem deve fazer o orgasmo no corpo da mulher. Se até então, quando o homem conclui o seu ato, a mulher não alcançou o orgasmo, é lícito dentro daquele ato sexual, né, que
se produza gestos para que a mulher chegue à conclusão. Isso se dá pelo fato de que o orgasmo feminino, ele acontece para que a mulher chegue, né, à fecundação. Ou seja, o orgasmo feminino tem por finalidade facilitar a procriação, ou seja, a abertura à vida. Então, dentro de um ato sexual, é lícito, né, que uma vez que o homem concluiu, a mulher, dentro do ato sexual, chegue ao orgasmo por qualquer gesto digno, né, no casal. Só que o que acontece é isto: distinguir as duas coisas. O orgasmo do homem não pode acontecer fora do corpo da mulher. Uma vez concluído o ato do homem, se a mulher não alcançou o orgasmo, é possível que ela alcance, porque aquele orgasmo tem por finalidade abrir o corpo da mulher para a fecundidade. Né? Então, isso daqui é lícito. Tenho prazer ao comer chocolate e tenho prazer ao me masturbar. Se eu como um pedacinho de chocolate com certa regularidade, posso também, da mesma forma, me masturbar, porque um é ruim e o outro não. Veja, o erro, o pecado não está no prazer. A igreja jamais condenou o prazer. O pecado está em você realizar um ato dissociando o ato da sua finalidade. Quando você come, a finalidade do comer é a nutrição. Existe uma consequência, que é o prazer. Você come o chocolate e está se nutrindo. Tem um prazer, claro, mas a finalidade era a nutrição. Você realiza um ato sexual para a procriação. Sente prazer também, mas a finalidade era a procriação. Mas na masturbação, a finalidade da procriação, ela não acontece, né? Então, resumo, o chocolate alimenta você e causa prazer. O sexo gera vida e causa prazer. Quando você come o chocolate, mas não quer a nutrição e começa a colocar o dedo na sua garganta para vomitar o chocolate, aí você peca. Porque você quer uma coisa sem a sua finalidade. Não é isso? Deve ser lembrado que a finalidade de ambos é a mesma, saciar a vontade de prazer. Não, a finalidade de ambos não é a mesma. A finalidade de comer um chocolate não é o prazer, é nutrir. E a finalidade do ato sexual não é o prazer, é procriar. Você está confundindo finalidade com consequências. Tá? Então, eu realizo um ato para uma finalidade, tem uma consequência colateral, que é o prazer. Então, a finalidade é outra. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, ficamos por aqui. Quero agradecer a participação de vocês, né? E naquilo que nós pudermos ajudar e responder assim, as dúvidas que vocês tenham, podemos também fazer outros programas a respeito desse tema, né? Principalmente também aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre a pecaminosidade ou não do pecado da masturbação. Nós fizemos esse programa dentro de um âmbito de um ponto de vista católico. O Catecismo da Igreja Católica atesta, sem dúvida alguma, que a masturbação é um ato intrinsecamente mau e, portanto, um pecado mortal sempre, né? Portanto, deve ser evitado. Não se pode fazer o ato da masturbação por ser pecaminoso. Se você não está convencido disso, né, então é porque você não é católico, né? Isso é uma realidade da fé católica e a gente, como católico, a gente crê em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Se você ainda está, né, se perguntando se é ou não é pecado, é porque você está vacilando na fé católica ou porque você não é católico. Convidamos você a abraçar a fé católica e crer naquilo que creram tantos santos e santas ao longo dos séculos. Nós seguimos a fé da Igreja sabendo que a fé dos apóstolos é aquela deixada por Jesus Cristo.
Homens e mulheres mais santos e mais sábios do que nós transmitiram essa fé. Não vou ser eu a querer ser mais sábio e mais santo para corrigi-los. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.